E se as guerras no Oriente Médio não forem apenas política, mas o cumprimento de algo escrito há milhares de anos? O que está acontecendo agora pode já ter sido descrito em livro de Ezequiel, em livro de Zacarias e até no Apocalipse. E a pergunta não é mais se vai acontecer, mas quando você vai perceber. Antes de começarmos, se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás das guerras, das profecias e dos sinais que estão se intensificando, já se inscreve agora e ativa o sininho. Porque o que você vai ver aqui não é apenas informação, é algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo hoje. E fica até o final, porque a conexão entre livro de Ezequiel, livro de Zacarias e o Apocalipse revela algo que quase ninguém está percebendo. Ezequiel e a coalizão de Gog. A estrutura profética contida nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel constitui a espinha dorsal da escatologia bíblica sobre o Oriente Médio. Escrita no século VI a.C., esta visão descreve uma invasão massiva contra a nação de Israel, ocorrendo após o retorno físico do povo à sua terra. O texto estabelece que, nos últimos dias, uma coalizão transcontinental se levantará sob a liderança de uma figura enigmática chamada Gog. Identificação histórica e geográfica. Para identificar as nações invasoras, a teologia utiliza a Tábua das Nações do livro de Gênesis, capítulo 10. O centro dessa coalizão é Magog. O historiador Flávio Josefo, no primeiro século, identificou Magog como os povos citas, que habitavam as estepes ao norte das montanhas do Cáucaso. Geograficamente, isso aponta para a massa de terra que hoje compreende a Rússia e as ex-repúblicas soviéticas. As figuras de Meseque e Tubal são localizadas por registros arqueológicos na região da Anatólia, onde hoje se encontra a Turquia. A questão linguística sobre o termo Rosh é vital. Enquanto alguns traduzem como príncipe-chefe, especialistas como Wilhelm Gesenius defendem que o termo refere-se etimologicamente aos povos Rus, os ancestrais da atual Rússia, localizados no extremo norte de Jerusalém. O cerco é completado por 3 potências regionais. A Pérsia, claramente identificada como o atual Irã, a nação de Kuki, que compreende o atual Sudão e a Etiópia, e a nação de Puti, que representa a moderna Líbia. Por fim, a Casa de Togarma reforça a presença de povos do Cáucaso e da Armênia, criando uma aliança militar que cerca Israel por quase todos os pontos cardeais. O Israel que habita seguro, um dos pontos mais debatidos por teólogos como Charles Ryrie e Dwight Pentecost, é a condição de Israel no momento do ataque. O profeta afirma que a invasão ocorre quando o povo habita em segurança, em cidades sem muros nem ferrolhos. No hebraico original, a palavra utilizada é betash. A tensão reside na definição desta segurança. Para uma corrente de intérpretes, isso exige um tratado de paz diplomático prévio, talvez mediado por uma liderança global. Para outra vertente exegética, essa segurança não é a ausência de conflito, mas a confiança militar. Em 2026, observamos que Israel habita sem muros no sentido antigo da palavra, confiando em tecnologias de defesa aérea, como o sistema Domo de Ferro, e em sua capacidade de dissuasão nuclear. O propósito divino e a intervenção, a conclusão da pesquisa aponta que o desfecho deste conflito não é decidido por forças humanas. O texto de Ezequiel descreve uma derrota sobrenatural da coalizão através de terremotos, peste e fogo. O objetivo teológico é a autorrevelação de Deus perante o humanismo secular. O memorial do enterro dos invasores no vale de Amon-Gog, que dura 7 meses, serve para demonstrar às nações que a soberania sobre a terra de Israel pertence exclusivamente ao Criador. Portanto, a análise do rigor bíblico indica que o cenário atual do Oriente Médio não é um caos aleatório, mas uma convergência precisa de sinais descritos há mais de 2.500 anos. Daniel 11, o Rei do Norte e o Rei do Sul. O trecho final do capítulo 11 de Daniel, especificamente dos versículos 40 a 45, representa um dos maiores desafios para a interpretação bíblica. Enquanto a primeira parte do capítulo descreve com exatidão histórica as guerras entre os sucessores de Alexandre, o Grande,
A partir do versículo 40, a narrativa faz um salto profético para o chamado tempo do fim. Neste ponto, o conflito deixa de ser apenas uma disputa regional para se tornar o epicentro de uma crise global que precede a grande intervenção divina. O conflito geopolítico final. O texto descreve um embate em que o rei do sul investirá contra o rei do norte. Em resposta, o rei do norte reagirá com uma força avassaladora, utilizando carros, cavalos e muitas naus. Na linguagem profética de Daniel, essa descrição simboliza uma mobilização militar total, terrestre e marítima. Teólogos renomados, como Jacques Ducan, observam que este conflito não é apenas uma disputa por fronteiras, mas uma luta final pela supremacia ideológica e espiritual no planeta. O rei do norte não apenas vence o rei do sul, mas expande sua hegemonia de forma que subjuga as economias e as fés das nações ao seu redor. Identidade do rei do norte. A identidade do rei do norte é o ponto central desta profecia. Historicamente, o norte representava a dinastia Seleucida, mas em sua aplicação para os dias finais, ele assume as características de um sistema de poder político e religioso centralizado. Sob a perspectiva teológica, muitos comentaristas identificam este poder como aquele que se levanta contra o próprio Criador, agindo com arrogância e estabelecendo seu centro de comando entre o mar e o Monte Santo de Jerusalém. No cenário geopolítico de 2026, analistas associam este poder a uma coalizão de nações que descem geograficamente da região norte de Israel, impondo uma nova ordem que desafia as soberanias nacionais. Identidade do Rei do Sul. No contexto escatológico, a identidade do Rei do Sul é frequentemente interpretada sob dois prismas principais. O primeiro é o prisma do materialismo e secularismo. No âmbito simbólico, o Egito, que era o antigo Rei do Sul, representa o poder secular que nega a existência de Deus. O conflito final seria, portanto, entre um sistema que utiliza o nome de Deus para tiranizar e um poder que rejeita totalmente a espiritualidade. O segundo prisma foca no bloco geopolítico, vendo no Rei do Sul a resistência das nações ao sul e sudoeste de Israel. O texto afirma explicitamente que o Egito não escapará, indicando que este bloco será o primeiro a ser absorvido pelo domínio do Rei do Norte. A Terra Gloriosa e o desfecho. A Terra Gloriosa mencionada no versículo 41 é a Terra de Israel. A entrada do Rei do Norte neste território é o gatilho para o clímax da história humana. Diferente de uma destruição imediata, esta entrada parece ser uma ocupação de controle absoluto. No entanto, o versículo 45 revela o limite desse poder humano. Ele armará suas tendas palacianas em Jerusalém, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o ajude. Esta frase sublinha a soberania divina. No momento em que o poder humano parece ter alcançado o controle total do lugar mais sagrado da Terra, ele colapsa. É o ponto exato onde a história dos homens termina e a intervenção de Miguel, o grande príncipe, começa. Zacarias 12, Jerusalém como pedra pesada. O capítulo 12 do livro de Zacarias, escrito no período pós-exílico, por volta do século VI a.C., apresenta uma das visões mais vívidas e específicas de toda a literatura profética. Nesta narrativa, a geografia de Jerusalém deixa de ser apenas um local histórico para se tornar o ponto de convergência e de crise para todas as nações da Terra. A profecia é construída sobre metáforas de peso e impacto, descrevendo uma tensão geopolítica que não possui solução humana ou diplomática. O cálice de tontear e a pedra pesada. A base desta pesquisa teológica reside nos versículos 2 e 3, onde o Criador utiliza duas figuras de linguagem poderosas para descrever o status de Jerusalém no tempo do fim. Primeiro, o profeta afirma que a cidade será um cálice de tontear para todos os povos em redor. No hebraico original, este termo refere-se a uma taça de vinho que causa vertigem e perda de julgamento. Teologicamente, isso indica que as nações que tentarem resolver o chamado problema de Jerusalém perderão a clareza estratégica e agirão de forma irracional, entrando em um estado de confusão política e militar. Em seguida, no versículo 3, a metáfora muda para uma pedra pesada.
A exegese clássica sugere que este termo se refere a pedras monumentais usadas em testes de força. A profecia estabelece uma lei espiritual. Todos os que tentarem erguer ou mover esta pedra se ferirão gravemente. No cenário de 2026, isso significa que qualquer potência ou coalizão internacional, incluindo organismos como a Organização das Nações Unidas, que tentar manipular ou dividir Jerusalém de seu propósito bíblico, sofrerá danos internos e colapso institucional. O contexto da batalha e a redenção espiritual. A pesquisa destaca que, em Zacarias 12, há uma ênfase na proteção sobrenatural sobre os habitantes da cidade. O texto descreve que, naquele dia, o Senhor capacitará os defensores de tal forma que o mais fraco entre eles será como o rei Davi. Entretanto, o ponto fundamental da análise é o versículo 10, que conecta o conflito físico à transformação espiritual. O texto afirma que haverá um derramamento do Espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi. Este é o momento em que a nação olha para aquele a quem traspassaram, reconhecendo o Messias em meio ao cerco das nações. Cenário atual. Ao analisar estes textos sob a ótica dos eventos contemporâneos, a teologia de Zacarias oferece uma explicação para o fato de uma cidade tão pequena ser o tema central da discórdia global. O rigor exegético aponta que o status de Jerusalém não é uma questão de política de vizinhança, mas um gatilho de julgamento divino. A pesquisa conclui que, quanto mais a pressão internacional aumenta para alterar o controle da cidade, mais o cenário se alinha com a descrição da pedra que fere aqueles que tentam movê-la, sinalizando a proximidade do desfecho escatológico. Apocalipse 16, o rio Eufrates e os reis do Oriente. O versículo 12 do capítulo 16 do livro de Apocalipse descreve o derramamento da sexta taça da ira de Deus, um evento que serve como prelúdio imediato para o Armagedom. O texto afirma que a água do grande rio Eufrates se secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Esta profecia combina elementos geográficos reais com um simbolismo espiritual profundo sobre o colapso das defesas das nações. O significado histórico e a barreira do Eufrates. Para compreender esta profecia, é necessário entender o papel do rio Eufrates na geografia bíblica. Com cerca de 2.700 quilômetros de extensão, ele era a fronteira leste da Terra Prometida. Historicamente, o Eufrates servia como uma barreira natural de proteção para Israel contra as invasões de impérios orientais, como os persas. Na exegese bíblica, o secamento do rio simboliza a remoção da última barreira de contenção, permitindo que as forças que antes estavam retidas fluam livremente para o centro do palco profético no Oriente Médio. Interpretação geopolítica e o cenário de 2026. No cenário atual, a interpretação geopolítica ganha contornos de realidade física impressionante através de dois eixos principais. Primeiro, o secamento físico. Através da construção de mega-represas no sudeste da Turquia, o fluxo do Eufrates pode ser virtualmente interrompido por decisões políticas. Além disso, secas severas têm exposto o leito do rio, o que muitos estudiosos veem como um sinal da proximidade do desfecho bíblico. Segundo, a identidade dos reis do Oriente, esta expressão refere-se a potências situadas ao leste de Israel. No contexto contemporâneo, isso aponta para uma coalizão liderada por nações como o Irã, a China e outros blocos asiáticos, sugerindo uma facilitação logística para o deslocamento de exércitos massivos em direção ao Vale de Jezreel. Interpretação simbólica e o colapso dos povos. Muitos teólogos sugerem que o secamento do Eufrates possui um significado espiritual ligado à queda da Babilônia espiritual. De acordo com o capítulo 17 do Apocalipse, as águas representam povos, multidões e nações. Portanto, o secamento do rio simboliza a retirada do apoio popular e econômico que sustenta os sistemas de poder vigentes. Quando o suporte humano desaparece, as nações entram em um vácuo de poder que as conduz desesperadamente para o conflito final. Síntese da sexta taça. A pesquisa conclui que o evento da sexta taça é o divisor de águas da história. Seja através da engenharia hídrica e das tensões militares entre o eixo da Turquia,
da Síria e do Iraque, ou pelo colapso das estruturas de suporte global, o secamento do Eufrates é o sinal definitivo de que as barreiras diplomáticas foram removidas. O caminho está livre para o confronto final, alinhando a geografia moderna com a precisão da revelação recebida pelo apóstolo João na ilha de Patmos há quase 2000 anos. Síntese histórico-teológica. Rigor versus sensacionalismo. A análise final das profecias sobre o Oriente Médio exige um discernimento agudo entre o rigor da exegese bíblica e o sensacionalismo de momento. Enquanto o sensacionalismo busca fixar datas e nomes específicos para gerar urgência emocional, o rigor teológico foca na convergência de padrões históricos e na soberania divina sobre o destino humano. Esta síntese organiza os eventos observados em 2026 sob 3 pilares fundamentais que sustentam a escatologia bíblica séria e profunda: a soberania divina e o propósito do conflito. O primeiro pilar desta pesquisa é a reafirmação da soberania divina. Nos textos de Ezequiel, capítulo 39, e de Daniel, capítulo 12, o resultado das grandes guerras não é determinado por superioridade tecnológica ou por alianças geopolíticas, mas pela intervenção direta do Criador. A teologia acadêmica sublinha que o objetivo final dessas profecias não é a destruição da humanidade, mas a sua instrução espiritual. O refrão bíblico recorrente, que diz, abre aspas, então saberão que eu sou o Senhor, fecha aspas, indica que os conflitos servem para desmantelar o orgulho do humanismo secular e das potências que se consideram invencíveis. O rigor teológico ensina que a escatologia é, em última análise, a história do retorno de Deus ao centro das atenções de todas as nações. O fator Israel. O segundo pilar é o chamado fator Israel. Para historiadores e teólogos, a existência do Estado de Israel moderno é o fenômeno que alinha as peças do tabuleiro profético. Ter rigor exegético significa reconhecer que, sem uma nação física em sua terra ancestral, as profecias de Zacarias capítulo 12 e de Ezequiel capítulo 38 seriam impossíveis de se cumprir literalmente. Israel atua como o relógio profético de Deus. No cenário atual, a centralidade de Jerusalém nas discussões internacionais e a tensão constante em suas fronteiras não são meras coincidências políticas, mas o cumprimento do papel de Israel como a pedra pesada mencionada pelo profeta Zacarias há mais de 2500 anos. A transição de poder e o fim do domínio humano. O terceiro pilar aborda a transição de poder. O livro de Daniel descreve a sucessão de impérios humanos como estruturas que inevitavelmente se desintegram. O conflito entre o rei do norte e o rei do sul, detalhado no capítulo 11, representa o auge da arrogância e do controle humano sobre a terra. A transição de poder ocorre no momento de maior tensão global, quando o sistema humano de governo colapsa para dar lugar a um reino que não será destruído. A análise profunda mostra que o caos no Oriente Médio funciona como as dores de parto necessárias para essa transição. Enquanto o sensacionalismo foca no medo da destruição, o rigor teológico foca na esperança da restauração que segue o fim do domínio dos homens. Conclusão da síntese. Em suma, a pesquisa demonstra que o cenário de 2026 oferece uma convergência inédita de sinais proféticos. O diferencial de uma análise séria é manter os pés na interpretação histórica e gramatical, evitando especulações vazias, mas sem ignorar a realidade dos fatos geopolíticos. A conclusão é clara: o Oriente Médio não é apenas o berço da civilização, mas o palco onde a soberania divina encerrará o ciclo da história humana como a conhecemos, transicionando o poder das mãos dos homens para o governo definitivo do Altíssimo. Se tudo isso fez sentido para você, então você já percebeu que não estamos vivendo tempos comuns. Agora eu quero saber de você. Você acredita que isso já está acontecendo? Escreve aqui nos comentários. Eu estou vendo. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais o que está escrito em Ezequiel 38, Zacarias 13 e no Apocalipse 16. E talvez o que venha a seguir seja ainda mais claro do que você imagina.